Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.sherbet.com/servo de Deus Cláudio Martins, facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe. Jesus Cristo quer te dar a vida eterna. Carta aos Colossenses, capítulo 3. Carta aos Colossenses, capítulo 3. Essa aqui é uma carta do apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito de Deus, ao povo de Colossos. Carta aos Colossenses, capítulo 3. Leiamos a palavra do Senhor. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. E a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, mas é para que não percam ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Deus seja louvado.
Amém. Ó Senhor, dá sabedoria para pregar a Tua palavra, meu Deus. Que não seja eu somente a falar, meu Pai, mas que o Teu Espírito Santo venha usar os meus lábios para falar aquilo que o Senhor requer, meu Pai. Que todos venham ouvir e ter conhecimento da Tua palavra, meu Pai. Que a Tua palavra venha transformar, meu Pai, este ouvinte. Venha transformar as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Paulo escreveu esta carta à igreja de Colossos. O Senhor Jesus é que deu esse ensinamento. Ensinamento para aquele que veio para o reino de Deus. O reino de Deus tem as normas, tem as regras. Nós não vamos viver no reino de Deus como a gente vivia no mundo. A palavra de Deus fala que aquele que roubava não rouba mais. Antes trabalhe para que tenha dinheiro, tenha como socorrer aquele que necessita. Então a gente vivia no mundo, os nossos próprios pensamentos, os nossos próprios caminhos. E no mundo tem as regras do mundo. Tem o jeito que o mundo vive, no seu bel prazer. E quando nós viemos para o reino de Deus, ou você que está ouvindo que ainda não veio para o reino de Deus, você que ainda não tomou a decisão, você que ainda não se fez servo de Cristo, você que ainda não tomou a decisão de fazer um concerto, uma aliança com Deus, saiba de uma coisa, que o reino de Deus tem as suas regras. Quando você vem para o reino de Deus, você tem que ouvir o que Deus requer que você faça. Você entrou, saiu do império das trevas, você que saiu do mundo, ou você que ainda vai sair do mundo, vai sair do império das trevas e vai vir para o reino de Deus. O mundo jaz do maligno, o mundo é império das trevas. Aquele que veio para o reino de Deus, ele tem que renovar a sua mente e andar conforme a vontade de Deus que está escrita aqui neste livro. E diz aqui no capítulo 3, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Ressuscitastes com Cristo. Quando a gente faz uma aliança com Deus, a gente desce as águas do batismo, a gente morre a partir desse compromisso com Deus. E quando você sai do batismo, você passa a ser uma nova criatura, passa a andar em novidade de vida. Você morreu o velho homem ali. O velho homem foi sepultado no batismo. E a partir de então você passa a ser considerado um servo de Deus. E você passa a viver uma nova vida. Deus te dá uma nova vestimenta. Aquele velho homem que recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e que desceu às águas do batismo, ele passa a ser considerado uma nova criatura, um novo homem. Aquele velho homem morreu e aquele foi ressuscitado em Cristo. Nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Aquele que serve a Deus já não vive mais por viver, já não vive mais na sua própria vida, mas ele vive nesse corpo de carne. Porque a nossa vida ela está escondida em Cristo Jesus. Nós não vivemos mais para nós mesmos. Nós somos escravos de Deus, servos de Cristo. Servo é escravo. Nós somos escravos do Senhor Jesus. Somos servos dele. E nós devemos fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que fazer a vontade de Deus e não a nossa. Na oração do Pai Nosso diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós temos que fazer a vontade de Deus, tanto na terra como nos céus. Nos céus os anjos fazem a vontade de Deus, na terra somos nós. E diz que nós fomos ressuscitados com Cristo. E que nós temos que fazer é buscar as coisas que são de cima, onde Cristo vive, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Quais são as coisas que estão de cima? O reino de Deus tem as suas regras. As coisas que são de cima são oração, leitura da palavra, visitar os enfermos, atender os necessitados, santificação, estar na casa de Deus, uma vida de santidade, uma vida separada do mundo. Você estará buscando as coisas de cima.
Você estará buscando a vontade de Deus e não a vontade deste mundo. Você vai se tornar uma nova criatura. A sua mente vai ser renovada. E você vai passar a ter o entendimento, o conhecimento, e através do Espírito de Deus, você vai ser guiado a toda a verdade. E vai passar a compreender que você deve buscar as coisas de cima. Você deve buscar a santificação, que você deve buscar a vida de oração, de consagração a Deus, de leitura da palavra. E nós temos que pensar nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Até a nossa mente é renovada. Se você tem uma mente que era suja, que tinha pensamentos perversos, que pensava mal, Deus vai renovando a sua mente. Leva cativo todo pensamento à obediência a Cristo Jesus. Então Deus ele passa a renovar a sua mente através da palavra, através da oração. Você passa a pensar nas coisas de Deus. Você vive no mundo, mas a sua mente não é deste mundo. Você passa a pensar nas coisas de Deus. A sua mente ela é transformada. O que Deus quer fazer de nós é nos recriarmos, como no começo, quando Ele criou o homem. Ele quer nos recriar em Cristo Jesus, nos fazer segundo a sua imagem, como era desde o princípio. Perdoar os nossos pecados. Por isso Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por nós, para salvar as nossas almas, para redimir as nossas vidas, para transformar as nossas almas. Porque antigamente eram animais que morriam, eram os animais que eram sacrificados no lugar do povo. No lugar do pecado do povo, o animal morria ali, era aspergido o sangue do animal no altar. E ali o pecado era expiado. Ou seja, o animal levava a culpa dos atos do mal do homem. E daí diz a palavra de Deus que o Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não perca a vida, mas tenha vida eterna. E através da morte na cruz, o Senhor Jesus tomou os nossos pecados. Ele se fez pecador no nosso lugar. Jesus, que nunca pecou, ele se fez pecador, se fez pecado em nós. Ele levou os nossos pecados no madeiro da cruz. Jesus se fez maldição em nosso lugar. Ele tomou os nossos pecados. O Filho de Deus encarnou, nasceu através do ventre de uma mulher, Maria. Foi concebido pelo Espírito de Deus. O menino Jesus nasceu, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque se Jesus viesse como Deus, como ele já vivia no céu, já existia, ninguém resistiria à sua presença, todos nós morreríamos. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Senhor Jesus Cristo. E ele veio num corpo de carne. Ele veio num corpo de carne e cumpriu a justiça de Deus. Ele veio no lugar do cordeiro, no lugar do animal. O Senhor Jesus veio e morreu em nosso lugar na cruz. Todo o seu sangue foi derramado ali naquele madeiro, naquela cruz. Todo o sangue de Jesus foi derramado ali. Diz a palavra de Deus que nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas diz a palavra de Deus que ele foi moído pelas nossas transgressões, foi ferido por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. Todos nós andávamos como desgarrados, como ovelhas perdidas que não tem pastor. Mas ele veio e deu a sua vida por nós. Ele sacrificou a sua vida, ele morreu na cruz. Ele foi humilhado. Jesus foi chicoteado. Puseram uma coroa de espinho na sua cabeça, cravada, e o sangue jorrava do seu cabelo, o sangue jorrava do seu rosto, dos seus olhos. Seus olhos estavam inchados de tanto levar socos, de tanto ser agredido com chicotadas. Jesus foi humilhado, foi cuspido. Na hora da sua sede ele tomou vinagre, deram vinagre para ele tomar.
Ele tomou as suas dores. Ele tomou os nossos pecados naquela cruz. Jesus, o Filho de Deus, que deu a sua vida por ti. Jesus deu a vida por você que está ouvindo essa mensagem. Ele quer te salvar deste mundo de pecado. O Senhor Jesus morreu por você também. Ele te ama. Ele quer te tirar desse sofrimento que você vive, né? Deste mundo caído. E o Senhor Jesus não fez esforço, não se importou com o esforço. O Senhor Jesus não se importou, que Ele não tinha nenhum travesseiro para dormir, para repousar. Jesus não se importou com a humilhação que Ele passou por causa de você. Ele amou nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor Jesus veio do céu para te salvar. Ele veio buscar aquele que se havia perdido. Ele veio para te buscar também, você que está me ouvindo. O Senhor Jesus veio para salvar a tua vida. Ele quer recriar você. Ele quer te transformar. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém será salvo sem santificação. Ninguém será salvo sem receber Jesus Cristo como seu Salvador. Aquele que crê e for batizado será salvo. E Jesus Cristo deu a vida por você. Naquela cruz Ele agonizou. Ele sofreu naquela cruz. Ele ficou horas ali. E o seu sangue escorria das suas feridas, das suas pisaduras, das suas costas, toda chicoteada. E o sangue escorria pelo seu corpo e respingava no chão, na terra. E a misericórdia do Senhor enviou o Cordeiro de Deus, o Salvador do mundo, Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. E hoje Ele está requerendo de você que você cumpra a sua vontade, que você obedeça, que nós obedeçamos a sua palavra. Eu estou pregando para você e pregando para mim também. Quem sou eu? Não sou melhor do que ninguém, sou apenas carne. Se fosse a minha justiça, seria como um trapo de imundícia. Mas a misericórdia de Deus é quem me justifica, assim como justificará você também. Creia nesta palavra. Creia que Deus tem o melhor para você. Creia que Deus quer te salvar, que Deus quer te dar vida e vida de verdade. Não é essa vida passageira, mas é a vida eterna que Deus quer te dar. E Ele diz aqui, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você que recebeu Jesus, se você quiser ter a sua vida escondida com Deus em Cristo, você tem que morrer para este mundo. Você tem que deixar este mundo, virar as costas para este mundo. Você que bebe, tem que deixar a bebida. Você que fuma, tem que deixar o cigarro. Jesus deixou o seu reino de glória no céu. Você conhece essa palavra? Olha o amor que o Senhor teve por você. Aqui no livro de Filipenses, no capítulo 2, diz aqui a palavra de Deus, do versículo Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 em diante. Diz aqui assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então diz a palavra que o Senhor Jesus se despiu da sua glória. Ele deixou todo o seu poder no céu, a sua glória, a majestade que Ele tem, deixou tudo no céu e veio através da palavra e encarnou no ventre de Maria, de uma mulher que Deus escolheu para nascer o Messias.
pelo Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus nasceu. Veio como homem, viveu durante 30 anos. Seu pai era carpinteiro, vivia com seu pai, com a sua mãe, trabalhava na carpintaria, e aos 30 anos ele desceu as águas do batismo, se batizou, foi batizado pelo Espírito de Deus, e a partir de então ele foi provado, foi levado para o deserto para ser experimentado, para que nós possamos ver o que aconteceu em sua vida, que também nos acontecerá e acontecerá na vida daquele que recebeu o Senhor Jesus como Salvador. E ele foi provado no deserto, foi tentado 40 dias e 40 noites. Foi 40 dias, durante o dia e a noite, são 40 dias. E o Senhor foi tentado pelo diabo ao deserto, mas saiu vitorioso, venceu o diabo pela palavra de Deus. E assim você vencerá o diabo também pela palavra de Deus, recebendo Jesus Cristo, confessando o Senhor Jesus como teu Salvador e descendo as águas do batismo. E você vai ser mais do que vencedor. E quando Jesus saiu do deserto, ele veio pregar a palavra, escolheu os seus discípulos e começou a anunciar o reino de Deus. Anunciar que devemos nos arrepender. A primeira coisa que ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E para entrar no reino de Deus, nós temos que despir do velho homem, nós temos que deixar o pecado. Aquilo que está em nosso alcance, nós temos que deixar. E aquilo que a gente não consegue, nós temos que pedir a misericórdia de Deus. Nós temos que clamar ao nosso Deus, para Deus nos dar força e para o Senhor nos lapidar, nos transformar. E é a palavra de Deus que o Senhor Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. E essa palavra que vai te libertar. Esta palavra que vai transformar você em uma nova criatura. E aquele que crê em Jesus, a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E diz aqui no versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Quando o Senhor Jesus vier entre as nuvens dos céus, aqueles que estiverem vivos serão transformados, e os que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro, e Deus dará um corpo incorruptível, um corpo semelhante ao dele, um corpo glorioso, um corpo que não vai ter mais dor, que não vai ter mais fome nem sede, um corpo transformado. A gente não sabe como é esse corpo, porque existem vários corpos celestiais, existem corpos diferentes que nós não conhecemos, e o Senhor nos quer dar um corpo celestial igual ao dele, um corpo transformado, um corpo incorruptível, um corpo que não se corrompe, um corpo que não peca, um corpo que não erra, perfeito como o Senhor é perfeito. Mas para você receber esse novo corpo, essa nova vida, você tem que fazer um concerto com Deus hoje. Você tem que receber o Senhor Jesus como o seu Senhor e Salvador. Você tem que deixar este mundo, fazer um concerto com Deus, ir na casa de Deus. Vai na casa de Deus, que Ele vai falar com você. Ele vai transformar a sua vida, como transformou a minha, e está transformando a cada dia. E a palavra de Deus fala que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la até o dia de Cristo. Nós estamos em processo de transformação nesta terra. Eu tenho os meus erros, tenho os meus defeitos. Eu peco, como todo cristão peca, mas Deus, Ele tem misericórdia, e através do seu Santo Espírito, Ele nos mostra em que erramos e nos transforma a cada dia pela sua misericórdia. O apóstolo Paulo dizia que o bem que ele queria fazer não fazia, mas o mal estava sempre diante dele. Ele dizia: miserável homem que eu sou, quem me livrará deste corpo de morte? E ele dizia: graças eu dou a Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Se não fosse Jesus, meus irmãos, você ouvinte, não fosse Jesus, todos nós estávamos perdidos, sem salvação nenhuma. Senhor Jesus é o príncipe do mundo, é o príncipe da paz, é o Salvador. Ele é o Emanuel, Deus conosco.
Ah, se não fosse o Messias, louvado seja Deus. Então ele diz aqui, mortificai-vos, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição é toda forma de satisfação através do sexo, que seja fora da vontade de Deus, fora do casamento. A prostituição, uma palavra em grego chamada porneia, que é todo tipo de pecado sexual fora do casamento. Todo tipo de sexo que é fora do casamento. Isso é prostituição, a satisfação do seu próprio desejo fora do casamento. A impureza é o pecado da lascívia, também sexo impuro no casamento, fora dos padrões de Deus. Pecados como a masturbação e outros que se enquadram nessa palavra chamada impureza. O apetite desordenado, quer dizer, tudo que é demais em excesso, não somente nos alimentos, mas também na vida sexual. Tudo que é em excesso. Nós temos que ter o controle do nosso corpo. Deus fez o homem para pensar. Nós temos que ter limites neste corpo. Nós temos que conservar este corpo. A vil concupiscência, o desejo em vão, desejo desenfreado em vão, aquilo que não satisfaz, concupiscência, desejo pelas coisas do mundo, por tudo aquilo que satisfaz a carne, mas fora dos padrões de Deus. Aquilo que é em excesso, que não tem limite, desejo da carne, a ardência, o sexo, a orgia e outras coisas a mais. A avareza, que é a idolatria. Todo tipo de amor ao dinheiro é idolatria. A idolatria não é somente as imagens de escultura, o gesso, mas a idolatria também é o dinheiro. Diz a palavra de Deus que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Por que o amor ao dinheiro? Porque o amor ao dinheiro é como se fosse um Deus para a pessoa. Tudo que ela precisa, ela vai lá e pega o dinheiro dela e vai lá e compra. Ela ama o dinheiro. Diz que quem ama o dinheiro jamais dele se farta, se satisfaz. E a pessoa vive em torno daquilo. Aquilo é que preenche ela. E Deus não criou o homem para viver segundo o curso desse mundo. Deus disse que não podeis servir a Deus e a mamão e ao dinheiro. Temos que ter o coração somente em Deus, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. O dinheiro a gente usa para as nossas necessidades cotidianas, mas Ele não pode ser um Deus dentro do nosso coração. E diz aqui no versículo 6, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quer dizer, se a pessoa não receber a palavra de Deus e praticar a palavra conforme está escrito, ela se torna um rebelde. E aí não vai agradar a Deus. E ela pode até acabar perdendo a sua salvação por causa da desobediência. A palavra de Deus, nós temos que obedecer ela como está escrito. Esta é a vontade de Deus. Nós não podemos viver fazendo a nossa própria vontade. Nem Jesus fez a própria vontade, mas Ele fez a vontade do Pai, que está nos céus. Nas quais também em outros tempos andastes, quando vivias nelas. Então a gente vivia nos nossos próprios pensamentos, fazia como todo mundo faz nesse mundo, não tinha leis dentro do nosso coração, não tinha regras. E hoje nós temos a palavra de Deus, que é o nosso guia de fé e prática. É a palavra de Deus que nos transforma. E é através dela que você vai alcançar a salvação. É através dela que nós alcançaremos a salvação. Através da obediência à palavra de Deus. O Senhor Jesus disse, passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Versículo 8. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. O servo de Deus não pode viver irado. Até por acidente ele pode se irar. Mas diz a palavra de Deus que a ira do homem abriga no coração dos tolos.
que é melhor o homem que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. E a ira do homem não provém da justiça de Deus. A nossa ira não vai acrescentar nada. Eu muitas vezes perco a paciência também. Não é fácil lutar contra essa carne. É terrível. Essa carne é difícil. E diz que a carne jamais vai se converter, né? Então existe a luta entre o espírito e a carne. Mas nós temos que fazer a vontade de Deus. Nós temos que deixar a ira, abandonar o furor, abandonar a cólera e ser mansos, humildes. Deixar de lado a malícia, a maledicência, falar mal do próximo, falar mal de alguém. Nós temos que renunciar a tudo isso e fazer a vontade de Deus. Palavras torpes, palavras mal, palavrões, palavras que não edificam. Nós temos que abrir a nossa boca para proferir, para falar palavras que venham edificar o ouvinte. Porque senão, que proveito terá a nossa palavra? O Senhor Jesus disse que de toda palavra que sai da boca do homem, toda palavra frívola, ociosa, toda palavra que não edifica, dará conta no dia do juízo. Então até as nossas palavras, elas são pesadas na balança. Hoje nós temos que vigiar em relação à nossa boca. O salmista Davi dizia: Senhor, põe uma guarda na minha boca. E outra passagem também dizia: põe um freio na minha boca. Purifica a minha boca, santifica os meus lábios. Isaías, quando viu o rei Jesus assentado no seu trono, ele teve essa visão e ele diz assim: ai de mim que vou perecer. Isaías capítulo 6. Ele diz: porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei na sua formosura. E daí diz que um anjo veio do altar e trouxe uma brasa viva e colocou sobre os lábios de Isaías, e o pecado dele foi tirado e foi perdoado. Pode ler Isaías capítulo 6. Porque, infelizmente, a nossa carne é propensa para o mal, né? Mas Deus é misericordioso e Ele quer nos transformar, nos regenerar. Ele quer nos fazer uma nova criatura. Ele diz para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nós temos que nascer de novo. Nascer de novo não é voltar no ventre da sua mãe, é você mudar o seu eu, é você transformar a sua mente, transformar o seu modo de pensar. Aquele que fala palavrão não fala mais, aquele que grita, que xinga, ele tem que renunciar a tudo isso. Ele tem que ser uma nova criatura, recriado à imagem e semelhança de Deus. Versículo 9: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então a gente tem que deixar a mentira, falar a verdade cada um com o seu próximo, se despiu do velho homem, deixou o velho homem lá para trás. Você que falava mal dos outros, hoje você não fala mais. Você que vivia irado, falava só palavrão, contava aquelas piadas sujas, hoje você não tem mais prazer em falar isso. Mudou. Deus muda o seu pensamento. Você não sente mais prazer de xingar. Se você por acaso pecar, de repente você, sem querer, você fala uma palavra, daqui a pouco a sua consciência pesa. Você fala: meu Deus, por que eu fui fazer isso? Esse é o Espírito de Deus falando dentro do teu coração. E é isso que Deus quer transformar a sua vida. Ele quer recriar você. Ele quer transformar. E você sabe que o poder das nossas palavras é tão grande? Sabe, a gente não tem ideia, mas o efeito das nossas palavras, o resultado delas são terríveis. Aqui no livro de Tiago, capítulo 3, está escrito assim: meus irmãos, capítulo 3 de Tiago, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo.
Mas se a pessoa dominar a sua língua, ela pode também dominar o seu corpo inteiro. Versículo 3, ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. A gente consegue guiar um cavalo através da boca dele. Um cavalo, quem consegue segurar um cavalo? Mas através da boca do cabresto, a gente consegue dominar aquele animal enorme. Vede também as naus. Naus são navios, aqueles grandes navios, né? Que sendo tão grandes, elevados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que governa. Mas é um pequenino leme guia um navio enorme no mar. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então a gente vê o poder que tem as nossas palavras, poder destruidor. É destrutiva a nossa boca. E nós temos que ter esse domínio próprio, dominar as nossas palavras, a nossa boca, saber o que nós vamos dizer, porque as nossas palavras, o que sai depois, pode transformar muitas vidas. Se for palavras de edificação, vai edificar as vidas. Mas se for palavras destrutivas, faz um bosque inteiro incendiar. Ela destrói toda a natureza humana. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor venha a transformar a nossa vida por completo. Que o Senhor venha modificar os nossos pensamentos, santificar as nossas bocas, os nossos lábios, para que possamos saber o que falamos, o que dizemos. Que Deus tenha misericórdia de nós. E diz aqui, no versículo 11, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Quer dizer, Deus não faz exceção de ninguém, tanto judeu como aquele que foi circuncidado naquele tempo da lei. A circuncisão era um corte que fazia no prepúcio do pênis da criança, que tinha ao oitavo dia, se não me engano, ou oitavo ano. Era feito um corte no prepúcio do pênis do menino homem. Aquilo lá era a circuncisão. Hoje a circuncisão era feita no coração do homem. É através da palavra de Deus colocada no coração, nas tábuas de carne. Então para Deus não há acepção, nem judeu, nem grego. Todos foram encerrados. Todo homem foi destituído da lei. Todos pecaram. E todos foram destituídos, foram expulsos. Foram encerrados no pecado, para que viesse o Salvador. E Deus não faz exceção. A salvação é para o negro, é para o japonês, para o judeu, para o africano, é para todos os moradores da terra, tanto judeus como o povo de Israel, como o povo do Brasil também. E diz aqui a palavra de Deus: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Então nós temos que revestir, pois, como eleitos de Deus. Revestir é nos tornar como Cristo, é abraçar a palavra de Deus, colocar ela em prática na nossa vida. É uma luta contra esta carne, a carne não quer.
O nosso eu não quer aquilo que Deus fala aqui. Ele não quer ser transformado. Nossa carne não quer. Mas nós temos que fazer força e aceitar a palavra de Deus para ser enxertada em nós. Nós temos que receber com mansidão a palavra de Deus, enxertada no nosso coração. Nós temos que aplicar na nossa vida, ainda que a carne não aceita. Nós temos que colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida. Orar a Deus, pedir para que Deus nos dê força para praticar a sua palavra. Obedecer a verdade de Deus. Nós temos que ser aqui benignos, humildes, manso e longânimo, suportando-vos uns aos outros. Suportar a pessoa. Todos nós temos defeitos. Não é fácil. Mas nós temos que conviver com os defeitos dos outros. Eu tenho os meus defeitos, como a minha esposa tem os defeitos dela, os meus filhos, todos nós temos defeitos. Mas nós temos que suportar uns aos outros, cada dia. Levar o fardo uns dos outros. Sabia que você conviver também com a sua família é um ministério? O ministério não é só ir pregar lá fora. O ministério é você conviver com a tua família. É você suportar um ao outro, dia após dia. Mas graças a Deus por isso. Nós estamos no mesmo barco. Assim como você está no mesmo barco na sua casa também. Você tem que suportar aquele que te aborrece. Você tem que orar a Deus para aquele que te persegue. Para que Deus venha dar vitória para aquela vida e venha converter também aquela alma que te oprime. Ora a Deus por aquela vida, para que Deus dê força para você suportar esta pessoa. Um dia Deus vai transformar também. Um dia Deus pode tirar mel do leão, como Sansão tirou mel do leão. Ele fez até uma charada, uma parábola, né? E Sansão tirou mel do leão. Como ele tirou mel do leão? O leão estava morto. E ali as abelhas aproveitaram a carcaça do leão e fizeram uma colmeia ali. Um dia Sansão estava passando por ali e ele tirou mel do ventre do leão. Essa é a parábola. E assim Deus pode fazer também na vida do ente querido seu, daquele que te aborrece. Deus pode tirar mel deste leão. Deus pode tirar coisas doces dessa pessoa amarga. Deus pode tirar coisas boas dessa pessoa que te persegue e te aborrece. Ele pode transformar essa vida em uma nova criatura. E assim Deus quer fazer. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E diz aqui também no mesmo versículo 13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Nós temos que perdoar aquele que nos ofende, perdoar aquele que nos aborrece, perdoar. Nós temos que amar aquelas pessoas, orar por aqueles que nos perseguem, pelos nossos inimigos, perdoar uns aos outros, porque Deus nos perdoou em Cristo Jesus. E se algum tiver queixa contra outrem, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Nós temos que perdoar aquele que nos aborrece, perdoar aquele que nos faz mal, que nos oprimem, orar para aqueles que nos perseguem, porque um dia Deus pode transformar também esta vida. E essa é a vontade de Deus, é salvar. É o perdão que nós alcançamos do Senhor também. É perdoar aquele que te oprimiu, aquele que fez mal para você. Talvez até hoje você guarda lembranças do passado. Dentro do seu coração ainda tem lá uma coisa presa ali, que você não consegue soltar. É um sentimento de vazio, uma coisa angustiante dentro de você. Ora a Deus e perdoa essa pessoa. Libera perdão. Não retém essa pessoa presa, não. Quando você libera perdão para essa pessoa que te fez mal, você vai libertar esta pessoa, no mundo espiritual falando, você vai libertar essa pessoa. Talvez essa pessoa não prospera porque você não liberou perdão para essa pessoa. Peça para Deus, para que Deus traga na sua consciência aqueles que te fizeram mal e te dê o poder para você perdoar esta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Caridade é o amor. Revesti-vos de caridade. Nós temos que revestir de amor. E quem que nos dá o amor? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, que Deus nos dá o amor pelo Espírito Santo de Deus. Através do Espírito Santo, Deus nos dará o amor. Temos que orar a Deus
Pedir para que Deus derrame o seu amor através do seu Santo Espírito. O amor para que nós possamos nos amar uns aos outros. Deus dá o amor para nós podermos amar, não para nós sermos amados. Nós temos que amar o nosso próximo, aquele que vive com a gente, aquele que nos aborrece também. Orar por eles, para aqueles que nos perseguem. O amor é um dom de Deus. Temos que buscar este dom. Versículo 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Nós temos que ser agradecidos a Deus, porque essa paz de Deus que vem nos guardar, que essa paz venha guardar você que está me ouvindo nesta hora. Talvez você não tenha essa paz, mas Deus te dá essa paz. É Deus que vai dar esta paz no teu coração. É o Senhor que vai te acalmar. É o Senhor que vai fazer cessar essa tempestade que está passando em tua vida nesta hora. É Deus que vai tirar você dessas tormentas e vai colocar a paz que excede todo o entendimento dentro do seu coração. Que assim Deus faça em tua vida nesta hora. Que toda essa ira, essa cólera, esse rancor, este ressentimento venha a sair da sua vida agora, em nome de Jesus. Que a paz de Deus venha sobre a tua vida. Que a paz de Deus venha sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre toda a sua família nesta hora. Que Deus faça resplandecer a luz do teu rosto sobre a tua vida e que te dê a paz. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. A palavra de Cristo, que eu estou pregando para você aqui agora, essa palavra ela tem que abundar dentro da sua vida. Ela tem que ser abundante, transbordante. É como um copo de água que você coloca água até o último limite do copo, a água transborda, ela escorre. Assim a palavra de Deus tem que estar dentro do seu coração abundantemente. Você tem que ler a Bíblia todos os dias. Você tem que ler a palavra de Deus todos os dias. Você tem que encher da palavra de Deus todos os dias. E aí você vai dar glórias a Deus por isso. Através da palavra de Deus cheia no teu coração, você vai ter sabedoria para se conduzir neste mundo perdido. Se encha da palavra de Deus, se esvazie do mundo. Deixe as coisas do mundo. O mundo vai sempre existir até a vinda do Senhor Jesus, até o dia do juízo de Deus. Enquanto existir esse mundo, ainda vai ter a violência, só coisas inúteis que passam por aí, que a gente vê nesse mundo. Mas se encha da palavra de Deus, que você vai fazer a vontade de Deus. Seja sábio, seja sábia. Em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos, corrigindo uns aos outros. Toda a Bíblia, salmos, hinos e cânticos espirituais. Você tem que louvar a Deus no vosso coração também. Chega na tua casa, ora a Deus, louva ao Senhor, dê graças a Deus por tudo que Ele fez na sua vida, pelo amor que Ele teve por nós, de dar a sua própria vida no madeiro da cruz. Derramou o seu sangue ali por nós, para que a salvação viesse até você que está aí ouvindo. Que a salvação veio a todos nós, pela graça de Deus. É a graça abundante do Senhor. Louvado seja Deus. Versículo 17. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo que nós fizermos, tudo, tem que ser em nome do Senhor Jesus. Eu vou sair da minha casa, eu oro a Deus, Senhor, vá comigo neste lugar que eu vou, neste destino. Vá comigo nesse trabalho, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu vou iniciar meu trabalho hoje, em nome do Senhor Jesus. Me livra de acidentes, Senhor, me livra do mal. Abençoa meu dia, esse dia de hoje. Me dê, meu Pai, vitória, em nome do Senhor Jesus. Tudo que você fizer é para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Você vai almoçar, graças a Deus por este alimento, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, abençoa este alimento, abençoa aquele que não tem o que comer. Graças eu te dou por tudo, em nome do Senhor Jesus. Está desempregado? Dê graças a Deus, em nome do Senhor Jesus, que um dia Deus vai abrir uma porta na sua vida. Deus vai abrir uma porta de emprego na tua vida. Ele vai preparar o seu trabalho, o seu emprego.
mas lança o teu pão sobre as águas. Se você está desempregado hoje, entrega os currículos, entrega em todo desafio, faz a sua parte, que Deus vai te ajudar. Deus, ele não faz mágica, ele nos ajuda para que nós não venhamos a nos acomodar. Que assim Deus faça na tua vida também nesta hora. Que o Senhor venha te fortalecer na fé. Aquele que não tem fé nesta hora, receba a fé pela misericórdia de Deus, pela palavra que foi lida aqui, receba a fé no teu coração. Que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Que Deus possa falar mais ao teu coração através do seu Espírito Santo. Ó Deus, abençoa este meu ouvinte. Abençoa esta vida, ó Senhor, que está ouvindo a tua palavra, Pai. Toca neste coração, meu Pai, e ajuda esta pessoa, Senhor, a compreender a tua palavra, ó Pai, a compreender os mistérios da tua palavra, ó Senhor. Abra os seus entendimentos, ó Deus, e envia a tua salvação, meu Pai, nesses lares, ó Senhor. Toca, meu Pai, na vida de cada um que está ouvindo a tua palavra nesta hora e salva, ó Deus Criador. Salva, ó Senhor, com o teu braço forte, ó Deus Todo-Poderoso. Transforma esta vida, transforma os nossos corações, meu Pai, através da tua palavra. Tira, Senhor, dos nossos corações a ira, as mágoas, os ressentimentos, meu Pai. Nos transforma, Pai, a cada dia. Nos faça, meu Pai, conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo. Regenera nossas vidas, ó Senhor. Transforma cada um que está ouvindo esta mensagem, meu Pai. Que seja para a tua glória, ó Senhor. Em nome do Senhor Jesus, teu Filho, bendito para todos sempre. Amém, Jesus.